Você já ouviu falar do Espírito Santo, mas será que você realmente entende quem ele é? E se eu te dissesse que há uma história escondida por trás de tudo que você já ouviu sobre ele? Uma história que começa antes mesmo do mundo existir, atravessa os desertos com os profetas, passa pelas mãos de Jesus e chega até você hoje. A maioria das pessoas conhece o Espírito Santo apenas como uma força ou algo distante, mas o que poucos sabem é que ele sempre esteve presente, se movendo nos bastidores da humanidade com um propósito claro: restaurar algo que foi perdido lá no começo, no Jardim do Éden. Neste vídeo, você vai descobrir como essa presença invisível, muitas vezes incompreendida, mudou o rumo da história e pode mudar completamente a sua vida também. Se prepare para entender o que quase ninguém te explica: como o Espírito Santo saiu de um relacionamento íntimo com o ser humano, foi retirado por causa da desobediência, e como ele fez um caminho surpreendente para voltar a habitar dentro de cada um de nós. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Quando tudo era apenas escuridão, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Ele estava ali, antes de qualquer criação, antes da luz, antes do tempo. Quando Deus formou o homem do pó da terra, foi o sopro do Espírito que deu vida a Adão. E ali, no Éden, homem e Criador caminhavam lado a lado. Não havia culpa, medo ou distância. Era uma comunhão perfeita, íntima, constante. O Espírito Santo habitava em Adão, e essa presença era o maior tesouro que ele possuía. Mas essa história de amor teve uma ruptura. A escolha da desobediência mudou tudo. Ao comer do fruto proibido, Adão não apenas quebrou uma regra, ele quebrou a ligação direta com Deus. E com isso, o Espírito se afastou. O que antes era presença contínua, virou saudade. O homem perdeu a conexão que o tornava completo. E desde aquele momento, a humanidade passou a viver com um vazio que nada mais conseguia preencher. A separação entre Deus e o homem não foi apenas física, foi espiritual. E por mais que tentasse, o ser humano jamais conseguiu, por si só, restaurar aquilo que havia sido perdido: a habitação viva e constante do Espírito Santo. Mesmo após a queda, Deus nunca deixou de agir. Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo continuou se manifestando, mas de uma forma diferente. Ele já não habitava continuamente nas pessoas, mas vinha sobre elas em momentos específicos para cumprir propósitos bem definidos. Foi assim com os profetas. Isaías, por exemplo, declarou que o Espírito do Senhor estava sobre ele para anunciar boas novas aos quebrantados. Jeremias, ainda jovem, foi escolhido e capacitado pelo Espírito para entregar mensagens que confrontavam reis e nações inteiras. Não era algo comum ou permanente, mas sim algo extraordinário. O Espírito vinha, usava o homem como instrumento e depois se retirava. A presença do Espírito Santo era temida, reverenciada e também limitada àqueles que Deus escolhia a dedo. Nessas aparições, ele guiava, inspirava, revelava mistérios e fortalecia seus servos. Mas apesar dessas manifestações grandiosas, havia uma expectativa maior. Os profetas anunciavam que um dia o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Era uma promessa distante, mas viva no coração de Israel. Eles sabiam que algo maior estava por vir, e mesmo sem entender completamente, esperavam ansiosamente por esse tempo. Além dos profetas, o Espírito Santo também se manifestava poderosamente na vida dos líderes escolhidos por Deus. Moisés, por exemplo, não teria conseguido enfrentar o faraó, conduzir o povo pelo deserto ou receber as tábuas da lei sem a presença do Espírito.
Era ele quem dava sabedoria, coragem e direção. Em Josué, o Espírito operou com força para que ele tomasse o lugar de Moisés e liderasse a conquista da terra prometida. Não era a espada de Josué que vencia batalhas, mas a presença do Espírito guiando cada passo, como na queda das muralhas de Jericó. Já Gideão, um homem comum, inseguro e cheio de dúvidas, se tornou um guerreiro vitorioso apenas depois que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Com apenas 300 homens, derrotou um exército inteiro, mostrando que não era sobre força humana, mas sobre capacitação divina. Nessas histórias, o Espírito não apenas agia, mas transformava. Ele pegava o improvável e tornava possível. Mesmo que sua atuação fosse pontual, ele deixava marcas profundas. Cada liderança, cada vitória e cada milagre no Antigo Testamento revelava que o Espírito Santo estava presente, preparando o cenário para algo muito maior, o dia em que ele deixaria de vir sobre alguns para habitar em todos. Com a chegada do Novo Testamento, algo extraordinário começa a acontecer. O Espírito Santo, que antes se manifestava de forma temporária, agora passa a agir de maneira ainda mais íntima e profunda. Foi ele quem operou o milagre da concepção de Jesus no ventre de Maria. O anjo disse: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra." A partir dali, toda a vida de Jesus foi marcada por essa presença. No batismo, quando Jesus sai das águas do Jordão, os céus se abrem e o Espírito desce sobre ele em forma de pomba. E uma voz declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Ali não foi apenas um símbolo, foi uma unção. O Espírito Santo capacitou Jesus para cada palavra, cada milagre, cada ato de compaixão. Ele curava, ensinava, libertava tudo sob o poder do Espírito. Diferente dos profetas e líderes antigos, Jesus não apenas recebia o Espírito por momentos, ele vivia em plena comunhão com ele. E tudo isso apontava para um novo tempo. A vida de Jesus revelava que o que antes era limitado a poucos, em breve seria derramado sobre todos. Um novo capítulo estava prestes a começar. Em uma das conversas mais profundas registradas na Bíblia, Jesus encontra Nicodemos, um mestre da lei, alguém que conhecia as Escrituras, mas ainda não entendia o mover do Espírito. Nicodemos foi até Jesus à noite buscando respostas, e foi ali, no silêncio daquela conversa, que Jesus revelou um dos maiores mistérios do reino de Deus: é necessário nascer de novo. Não era sobre voltar ao ventre da mãe, como Nicodemos imaginou, mas sobre um novo nascimento espiritual, nascer da água e do Espírito. Jesus explicou que o Espírito Santo é como o vento, não se vê de onde vem nem para onde vai, mas sente-se o efeito. Era uma verdade revolucionária. A religiosidade não bastava. O conhecimento não era suficiente. Era preciso uma transformação interior, uma regeneração profunda, produzida unicamente pelo Espírito. Com essas palavras, Jesus não apenas ensinava, ele anunciava o que estava por vir. O novo nascimento seria possível, porque ele mesmo abriria o caminho através da cruz. E com isso, todos os que crescem nele teriam acesso ao Espírito Santo. Não mais como algo externo, mas como uma nova vida pulsando por dentro. Foi nesse encontro com Nicodemos que Jesus revelou a chave para entrar no reino de Deus. À medida que o tempo de Jesus na terra se aproximava do fim, ele começou a preparar seus discípulos para algo grandioso. Em meio à dor da despedida, Jesus faz uma promessa que mudaria tudo. "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Esse Consolador era o Espírito Santo. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam perseguições, dúvidas e provações, e por isso garantiu que não os deixaria sozinhos. O Espírito Santo viria para guiar, consolar, ensinar e lembrar tudo o que ele havia dito. Mas não apenas isso.
Jesus afirmou que o Espírito não estaria apenas com eles, mas neles. Isso era algo completamente novo. Era mais do que uma companhia externa. Era uma habitação interior, permanente. Uma presença viva dentro de cada um. Ao fazer essa promessa, Jesus mostrava que sua missão não terminaria na cruz, mas continuaria através do Espírito que ele enviaria. O Consolador seria o elo entre os céus e a terra, entre Deus e o coração do homem. E essa promessa não era limitada aos discípulos daquele tempo. Ela foi feita a todos os que crescem. Jesus estava anunciando o nascimento de uma nova era, a era do Espírito Santo. O ponto mais dramático e transformador acontece na cruz. Quando Jesus entrega sua vida, não está apenas morrendo, está abrindo caminho para que a separação entre Deus e a humanidade seja quebrada para sempre. Naquele momento, algo poderoso acontece. O véu do templo, que separava o santo dos santos do povo, se rasga de cima a baixo. Esse véu simbolizava a barreira que impedia o homem de ter acesso direto à presença de Deus. Agora, essa barreira é removida. A morte de Jesus não é o fim, mas o clímax de um plano divino de reconciliação. É o ponto onde o Espírito Santo pode finalmente voltar a habitar plenamente no coração do homem. O sacrifício da cruz não apenas perdoa os pecados, mas restaura o relacionamento que foi perdido desde o Éden. A comunhão perfeita volta a ser possível. Essa é a vitória maior. A ponte que liga o céu à terra é construída. Jesus, pelo seu sangue, abriu a porta para que o Espírito Santo não mais viesse somente por momentos, mas para morar para sempre em cada crente. O caminho está aberto e essa nova realidade transforma vidas para sempre. O desfecho dessa história acontece no dia de Pentecostes, um momento que mudou tudo para sempre. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos, esperando a promessa que ele havia feito à vinda do Espírito Santo. De repente, um som como um vento forte encheu o lugar, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Era o Espírito Santo sendo derramado de forma abundante e universal. Não era mais uma presença temporária ou reservada a poucos escolhidos, mas uma habitação permanente dentro de todos os que creem. Com essa nova unção, os discípulos ganharam coragem, poder e sabedoria para testemunhar em todas as nações, dando início à era da Igreja. Essa nova era é marcada por uma comunhão direta e íntima com Deus, onde o Espírito Santo guia, conforta e capacita cada crente. A promessa de Jesus se cumpriu, o Espírito agora está dentro de cada coração aberto, trazendo transformação e vida nova. Essa é a verdadeira restauração do relacionamento entre Deus e o homem, iniciada no Éden, perdida na queda e agora plenamente restaurada. A presença do Espírito Santo não é só história antiga, é realidade viva, pulsante, disponível para você hoje. Se você se emocionou e aprendeu com essa história poderosa sobre o Espírito Santo, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo transformador. Quero saber nos comentários o que mais tocou seu coração e como você sente a presença do Espírito na sua vida. A sua participação é muito importante para fortalecer nossa comunidade de fé e aprendizado. Lembre-se sempre, o Espírito Santo está perto de você, pronto para guiar seus passos, trazer paz e renovar suas forças a cada dia. Nunca duvide do poder que habita dentro de você, porque Deus, em seu amor infinito, nunca nos abandona. Que essa mensagem inspire você a buscar uma comunhão mais profunda e que a graça do Espírito Santo transforme sua caminhada, trazendo esperança e luz, mesmo nos momentos mais difíceis. Muito obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe abundantemente.